Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o nosso segundo episódio do nosso podcast Menes Gay. Bom, e hoje vem dois astros aqui serem entrevistados. São famosos no Brasil inteiro. Acho que é um dos convidados mais famosos que a gente vai trazer aqui nesse período. É eu e a Cláudia. Né, Cláudia? É isso aí, né? Hoje eu vou ter a oportunidade de entrevistar o meu amadinho do coração, o artista mais famoso do Brasil, o nosso artista Glauco. Mas, pessoal, por quê? Mal inaugurou e as pessoas estão mandando no direct que a gente não se apresentou, ninguém sabe. Muita gente não sabe quem é a gente, o que a gente faz. Então, é um Menes Gay nosso, né, Cláudia? É um perfil nosso, né? É um estudo do nosso perfil. A Cláudia ela tem um estudo do Menes Gay guardado. Para quem perdeu o primeiro episódio, ela vai reexplicar o que é Menes Gay. Vai lá, Cláudia. Esse nome, nós colocamos o nome Menes Gay no nosso podcast, porque eu já tenho um estudo de perfil facial dentro da harmonização Menes Gay. É a harmonia, Glauco, da ponta do nariz, do lábio e do mento. Que dentro da harmonização facial, harmonia é tudo, né? É o que a gente busca. Na verdade, Cláudia, eu acho que a harmonia é tudo na vida, que é o equilíbrio, tudo na né? vida. Tanto pessoal, Perfeito. externo, interno, no rosto, Sim, no corpo, da sim. personalidade. Eu acho que a harmonia, quando a gente consegue ser harmônico em tudo, a gente fica leve. E a vida tem que ser leve, né, Cláudia? Claro, super leve. E o Glauco já passou por uma harmonização. Uma sessão só, né, Glauco? Uma sessão. Menes Gay, uma sessão de harmonização. Eu fiz uma sessão de Menes Gay e, pessoal, olha, não é porque a Cláudia é minha parceira aqui no podcast que eu vou elogiá-la, mas se não é a melhor do Brasil, é uma das. Mas com certeza ela é. Ela tem uma mão leve, não dói praticamente nada. O consultório dela é uma experiência, porque é cheio de coisas. Fala um pouco do seu consultório, Cláudia. Ai, Glauco, o consultório é a minha cara, né, no Life Center. E a Cláudia é super discreta, viu, gente? Ela é clean. Né, Cláudia? Ai, eu amo, né? Eu acho que essa questão da odontologia, da harmonização, nos remete a não só essa harmonia total externa do paciente, mas uma harmonia interna também. A gente cria, de certa forma, a nossa harmonia interna, porque não tem como você harmonizar alguém externamente se você não conseguir harmonizar essa pessoa um pouquinho internamente. E assim é a nossa vida também, né, Glauco? Com certeza. Inclusive, antes da gente falar um pouco de nós, eu vou explicar como que surgiu a ideia do Menes Gay. Eu fui no consultório da Cláudia, marquei uma consulta, eu ia fazer alguns procedimentos, ela ia estudar meu rosto lá, enfim. Aí no bate-papo, naturalmente, porque, pessoal, tudo que acontece natural na vida, geralmente é próspero e é bom, né, Cláudia? É verdade. A gente sentado na mesa, aí papo vai, papo vem. Fala aí, Cláudia. Papo vai, papo vem, a gente falando de TV, que o Glauco já teve programa em TV. Um programa na Band Minas, enfim. E aí o Glauco já foi capa da Veja, o Glauco... E a gente conversa aquela sintonia, a gente tem uma sincronicidade de prosa muito grande, eu e o Glauco, né? E de vida também. Vida. Tem alguns pontos de coincidências, que na vida não existe coincidências, mas fala aí também. É verdade, nós temos vários pontos em comuns, que ele gosta e que eu gosto, e aí a nossa amizade é uma amizade antiga, que nós já nos conhecemos há muitos anos. E nos reencontramos, ele veio no meu consultório e aí nasceu também o Menes Gay. Fui estudar o perfil facial dele e falei, vamos estudar perfil de mais pessoas, perfil de vida, né? E aí pronto, surgiu e estamos aqui nós dois e queremos um dia entrevistar você. Também, né, Glauco? Eu já deixei aqui nas propagandas o seguinte: você que quer ser entrevistado com a gente, manda uma sinopse para o nosso direct, ou meu ou da Cláudia, enfim. E quem sabe você vai estar aqui na mesa na próxima gravação, né, Cláudia? Claro, no próximo Menes Gay será você conosco e vai ser muito gratificante para nós. Então é isso, pessoal. O Menes Gay surgiu naturalmente e tudo que é natural é próspero e bem-vindo. O universo abençoa sempre. Cláudia, mas vamos lá. Vamos conhecer um pouco da Cláudia Starling, a rainha da harmonização no Brasil /mundo. Ah, gratidão, amadinho. Cláudia, vem cá. Você é mineira. Fala um pouco da sua história.
Eu sou mineirinha de uma cidade chamada Itabirinha, pertinho de Mantena. Como não tinha hospital lá, Glauco, normalmente as pessoas iam até Mantena, no hospital de Mantena, fazia o parto e vinha para a cidade onde você residia. E eu residia em Itabirinha, minha mãe, né, com meu pai. E passei uma infância maravilhosa em Itabirinha. Eu amo cidade do interior mineiro. Ai, Glauco, eu não sei vocês, Cláudia, amadinhos, mas eu amo esse contato do mineirinho. É a melhor coisa. Antes eu tinha até um certo, não é preconceito, tinha uma resistência, né? Mas hoje eu vejo que é uma coisa tão leve. Ai, ser mineiro é gostoso demais. Eu acho que ser mineiro é uma das coisas mais deliciosas do mundo. Porque o mineiro, além de comer quietinho, né? Comer tudo quietinho, né? Ele tem muito amor. Então, ele toca o coração das pessoas. Quando você vê um fogão a lenha... Ontem eu estava falando para você que eu almocei num restaurante aqui no Chapori, que eu amo ir lá. E uma comidinha mineira, aquele fogão maravilhoso. Ai, aquilo me remete à infância. E infância é tudo de bom, né? É tudo de bom. As e, Cláudia, origens. E na sua família, era você, seu pai, sua mãe? Você tem irmãos? Como que é? Sim, olha só. Em Itabirinha era eu, meu pai e minha mãe. Aí, meu pai... teve a minha irmãzinha, né? Rivânia, 3 anos mais nova que eu. E meu pai também teve um relacionamento com a minha babá. E desse relacionamento teve o meu irmão. E eu passei muito tempo sem saber que eu tinha um irmão. Até que um dia, no aniversário da esposa do prefeito, a Marlene, na época o Aurélio, que era prefeito de Itabirinha. Aí uma pessoa... Eu amo cantar. Aí eu tava no palco, né, cantando. Aí veio uma senhorinha, Glauco, do nada, e falou pra mim: você que é a doutora Cláudia? Eu falei: sou. Eu tenho uma coisa pra te contar. Você sabia que você tem um irmão? E o meu sonho era ter um irmão. Eu tinha uma irmãzinha e eu queria ter um irmão. E eu nunca tive essas coisas, sabe? Sim. Eu amo o universo, eu amo as pessoas. E o meu amor realmente é pra ser estudado. Meu amor pelas pessoas, ele é incondicional. Ô, Glauco, eu te amo. Não quero saber se você me ama, não. Não me interessa o seu amor por mim. Interessa o meu por você, o meu pelo nosso telespectador. É isso que é gostoso. Quando você ama, não interessa o que você não espera retorno. Não espera porque retorno. O seu coração é puro e você ama. Aí pronto, eu fui atrás desse irmão. Aí descobri, fiz uma festa aqui no Ouro Minas, recebi muitas pessoas às vezes falam: Cláudia, como é que você sai assim para descobrir um irmão? Normalmente as pessoas têm ciúme, as pessoas não aceitam. A minha irmãzinha brincava comigo, né? O Edilson, meu irmão, sabe, eu falo com ele até hoje. É porque ela te amava, mas não sabia como, assim, expressar tanto, né? Ah, o irmão da Cláudia, porque a Cláudia que foi atrás, a Cláudia que... Mas é muito bom ter mais um irmão. Então, a minha infância, aos 7 anos de idade, o melhor amigo do meu pai assassinou meu pai na cidade de Itabirinha. Então, foi um baque na minha vida, sabe? E você tinha quantos anos, Cláudia? 7 aninhos, eu tava fazendo no dia 7 anos. E foi no seu aniversário? Foi no meu aniversário. Então, foi um baque muito forte, mas ao mesmo tempo me deu muita força, sabe, Glauco? Eu sou uma pessoa muito... Eu tenho uma força interior, um Deus. Eu falo que o Divino Espírito Santo de Deus, ele me domina tanto, tanto, tanto. Eu peço todo dia aos meus seguidores uma oração que eu passo para eles. Inclusive, eu já falei para você. Todo dia, ó, o Bom Dia da Cláudia é famoso. Sigam o Instagram dela que vocês vão conhecer o Bom Dia dela. É maravilhoso e já vem iluminado, cheio de graça. Se eu não der o bom dia, o meu direct chove de que deu bom dia, doutora. Eles querem que eu dou boa noite também. De vez em quando eu dou boa noite, mas o bom dia é sagrado, porque eu tenho essa facilidade de acordar feliz e dormir feliz todo dia. É opção de vida, né, Glauco? Mas então... para vocês verem também que a vida é cheia de altos e baixos. Você vê, a Cláudia perdeu o pai assassinado pelo melhor amigo no aniversário dela. E isso não fez ela vítima do universo. Uma das nossas coincidências, que nós parecemos bastante, é que eu e a Cláudia, a gente não consegue guardar mágoa de nada. Eu não guardo mágoa de nada, né, Cláudia? Verdade. Um dos pontos que a gente se uniu é isso. Eu não consigo ter raiva. Eu tenho na hora, mas resolveu, acabou. Acabou. E a vida tem que ser assim, pessoal. A mágoa, ela é uma coisa ruim, ela só causa
até doença na gente, né? Assim, é um lixo que você guarda, lixo, né? E a gente não é poço de lixo. Nós somos pontos de alegria, pontos de felicidade, poços para irradiar ao universo só coisas boas e positivas. Aí você estava no interior, aí seu pai faleceu. Meu pai foi assassinado e eu fiquei uns 3 dias, Glauco, triste. E no velório do meu pai, no outro dia, o assassino estava lá. E ele foi preso ali também. E esses dias até encontrei com o Cláudio Valente, que na época era delegado, e o Cláudio lembrou que quando eu tinha 16 anos, ele procurou a minha mãe e eu, e mais a minha mãe, porque eu era de menor, né? Para ver se assinava, para tirar ele da cadeia. Por quê? Ele estava com um bicho, aquele bicho do boi, comendo o corpo dele todo. Tipo... Um berno mesmo, de boi. Aquele berne, né? Berne. O vulgo Berne, né? Então, eu falei, nossa, mas você não sabe o que aconteceu. Isso eu tenho que confessar para você. Isso é um segredinho para nós aqui agora. Glauco, quando eu vi meu pai caído no chão com aquele tanto de sangue, eu fechei o olho e pedi a Deus, e eu era da escolinha dominical da igreja presbiteriana, pedia, coisa de criança, hoje eu não faria, não sei se eu não faria isso, mas se você, é muito difícil você falar quando você vê um pai assassinado na sua frente, cheio de sangue, um tiro na testa, um tiro no ouvido, um tiro na nuca, você não sabe, 3 tiros, você não sabe o que você deseja pro assassino, e eu desejei que todos os bichos que comiam, que viviam nos bois, olha pra você ver, fosse pro corpo do assassino. E olha o que aconteceu. Quando eu tinha 16 anos, o Cláudio me procurou falando que ele estava morrendo disso na cadeia. Aí a minha mãe, mas ele vai sair da cadeia e vai agredir, porque é muito difícil tirar um assassino. Com certeza. Porque ele pode fazer isso, deixar outras crianças órfãs de pai, né? E eu falei, mas não vai, ele tá morrendo. E eu acreditava que ele tava morrendo, e ele tava morrendo, ele morreu. A minha mãe assinou, e ele morreu 3 meses depois, no colo da mãe dele. Olha, gente. Então, é uma história linda, triste e linda. E eu liberei o perdão. Eu já tinha perdoado ele. Quando eu fiquei sabendo que ele estava morrendo daquela forma que eu desejei naquele momento, mas que eu já não desejava mais, logo, como você disse, que esquece também as coisas, perdoa. Eu também sou da mesma forma como você, por isso a nossa sincronicidade. Aquilo que eu desejei no momento, ali, depois de meia hora, eu já tinha esquecido daquilo. Mas... aconteceu e eu pedi a Deus que me perdoasse, que ele também me perdoasse, não só porque ele matou meu pai, mas que eu desejei o mal para ele. E eu tava me sentindo culpada naquela situação. Olha como é a vida. Um dia ele matou meu pai, e outro dia eu me senti culpada por ele estar morrendo de uma forma como eu desejei. E, pessoal, e o perdão é exatamente isso. O que é o perdão? Não é se você esquecer o problema. Porque ninguém tem retardo. Só quem esquece é quem tem um retardo, entendeu? Sim, perdão claro, é a gente esquecer a mágoa. É quando a gente lembrar do fato, porque esquecer a gente nunca esquece, mas quando a gente lembra do fato, não sente aquela mágoa. Isso é o perdão. E, apesar do assunto ser pesado, olha a leveza que ele está rolando aqui. Isso é bacana, né? Sim, claro. E o Glauco também é psicoterapeuta, né, Glauco? Sou terapeuta humanista. Conversando com uma pessoa maravilhosa sobre um assunto maravilhoso, tudo a ver com você, tudo a ver com a gente. Mas então, depois disso, né, depois do assassinato, eu continuei tendo uma infância porque eu tenho essa facilidade. Deus me deu esse dom, que é um talento de transmutar o negativo em positivo. Então eu me e todo mundo, minha mãe trabalhando 3 turnos no estado, eu sozinha com uma babá, e a minha avó depois veio morar com a gente, e eu às vezes ficava um pouquinho triste, aí que não tinha quem cuidasse de mim, né, assim, né, e eu falava, Cláudia, desse jeito que eu tô contando pra vocês, ó, desse jeito, Cláudia, eu vou cuidar de você, Cláudia. Eu vou cuidar de você. Aí eu me abraçava, eu me beijava. E eu faço isso comigo até hoje. Até porque, pessoal, olha, o grande amor da vida de você... O grande amor da sua vida, em primeiro lugar,
tem que ser o amor próprio, tem que ser você mesmo. Né? Simples assim. Então eu fui crescendo com esse amor por mim, trabalhando esse perdão, que eu sempre achei que isso me traz leveza. Quando a pessoa te magoar, por mais que ela te ferir, por mais que... Quando você libera o perdão para essa pessoa, automaticamente o universo dá para você 300 vezes de energia positiva que vem. Eu sei porque eu conto isso para muita gente e muita gente faz e segue, e isso acontece com eles. E essa oração que eu faço desde pequenininha: Divino Espírito Santo de Deus, domina a minha mente, domina o meu corpo, domina a minha alma e domina o meu espírito. Assim seja, amém. Simples, eu peço pro meu paciente, eu dou pro meu paciente 30 vezes, uma receita mesmo. Fazer, você que é doutor, que é colega, peça isso pro seu paciente fazer, dá uma receita de remédio ainda dá toda hora. Agora uma receita de um remédio melhor do mundo, né? E que não passou por nenhuma farmácia, nem precisa comprar porque tá aqui pronto, porque o divino tá aqui, né, Dó? Com certeza. Ele tá aí em volta de você, ele tá aqui dentro dos nossos corações. Jesus foi e deixou o Divino Espírito Santo de Deus. Fazer 30 vezes por dia. Divino Espírito Santo de Deus, domina minha mente, domina meu corpo, domina minha alma, domina meu espírito, assim seja, amém. Com certeza. E, pessoal, a gente só tem do universo ou de Deus, chamem do que vocês quiserem, a gente só tem o que a gente doa, o que a gente dá. A gente só recebe aquilo que a gente dá. Não tem como você receber se você não está dando. Não tem como você mudar os seus resultados, porque muita gente fica atrás do resultado na vida, né? Sim. Mas o resultado, pessoal, ele depende integralmente, completamente daquilo que você doa. Então, quem não sabe dar, não sabe receber. E o universo, ele lê bastante isso. Mas aí você foi lá para Governador Valadares, é isso? Sim, aí depois eu morei um tempo em Mantena, porque eu era um pouquinho rebelde, sabe, Glauco? Sei. Toda a vida eu fui do coração maravilhoso, mas eu tinha uma rebeldia assim. Eu adorava dar gargalhadas. Então, tudo pra mim é motivo de piada. Hoje eu sou menos, mas eu ainda tenho muita coisa a ver com piada. Eu pego rindo de coisas bobas. E eu rio, e isso me dá uma alegria cada dia mais. Então, se chegava uma professora diferente de outra cidade, a gente já vê um ponto naquela professora, e fazia piada, e fazia tudo. Chegava... E aí, pronto, um belo dia, um professor amigo da minha mãe fala: Cláudia é maravilhosa, mas ela faz toda a sala morrer de rir e está atrapalhando nas aulas. Aí minha tia era diretora em Mantena, do colégio, me levaram para Mantena. Aí chegou em Mantena, foi outra fase da minha vida. Que quando você chega no ambiente que você não conhece, na escola, né? Eu peguei umas bolinhas de papel e joguei lá embaixo. Caiu dentro do prato de um menino. E esse menino estava comendo uma mandioca cozida, pegou a mandioca e jogou para cima. Essa mandioca veio na minha cara. Olha. Glauco, toda a escola me apelidou de Mandiocolina. Olha a Mandiocolina. E esse menino, eu falei, e ele vai ter, como sempre, olha os desejos, ele vai ter em triplo que ele me deseja. Menino, o que acontece? Daí 3 meses ele apaixona por mim. E começa a vir atrás de mim, e vir atrás de mim, eu não dava confiança pra ele. E hipótese alguma, eu não dei a mínima pra ele. Mas como eu era rebelde, eu acho que é por isso que eu nem namoro, não quero casar mais. Porque nessa época, eu tinha 11 anos e 3 namorados. 3? Esse que apaixonou por mim, um outro lá que também era apaixonado por mim, e um outro lá que era mais velho, que me botava na garupa da moto e passeava comigo. Um, eu andava de moto. O outro eu pegava na mão. E o outro eu dava selim. Você já viu uma menina que tem 3 namorados? Eu acho que é por isso que eu cansei. Não quero nem casar e nem namorar mais. Quero só cuidar da Claudinha. Ai, Glauco. E pronto, né? E de Mantena nós mudamos pra... Aí a minha mãe de Itabirinha veio para Governador Valadares e eu fui. E aí eu fiz a faculdade, que o meu sonho era ser dentista e costureira. Minha avó era costureira, eu já fazia roupas, quando criança, para as bonequinhas Suzy. Olha, Suzy, que tinha a Barbie, disso. hoje a Barbie, mas na época era a Suzy. Era Suzy. Aí eu fazia roupinhas com os retalhinhos de alta costura que a minha avó sobrava. Eu fazia aquelas roupas lindas, maravilhosas e vendia. E ganhava o meu trocadinho, né? Aí depois fui para Governador Valadares e fiz o outro sonho meu, que era ser dentista. Desde criança eu sempre quis ser dentista. Sempre quis, olha. Sempre quis ser dentista. E aí eu fui dentista e costureira antes e dentista depois.
Inclusive, já saiu várias reportagens minhas sobre isso, de dentista, de costureira e dentista, até PhD em odontologia. Olha, também, gente. né? Então, aí em Valadares, eu fiz pós-graduação, me formei com a ajuda da minha mãe. Eu e a minha irmãzinha entrou em seguida. E tem um episódio muito interessante que meu sonho era... Porque minha mãe é professora e ficava difícil, né, de assumir 2 gastos na faculdade particular. Apesar que a gente tinha passado nas federais também, mas ela queria que a gente estudasse em Valadares, que era a universidade particular. E o crédito cativo fechou. Crédito educativo que tinha. Eu peguei e escrevi uma carta pro presidente da República, que era o Itamar Franco na época. Olha! Aí minha irmã falou, Cláudia, o que você pensa que é? Escrever carta para presidente? O presidente nem vai olhar essa carta. Eu falei, oxe, se não vai olhar? Claro que vai! Pois você acredita que depois de muito tempo eu peguei... não, ele mandou, liberou o crédito cativo para mim do jeito que eu pedi, né? E depois de muito... Eu achei que um assessor, porque eu escrevi uma carta contando o assassinato do meu pai, tudo que eu tinha passado, né? Uma carta bem verdadeira, que tocasse o coração do presidente. Aí um belo dia eu pegando um Uber não, gente, um ônibus, Uber agora... Aí o ônibus era Leito. Olha quem estava pegando o ônibus comigo, que ele arrumou uma namorada em Teoflotone. E ele estava aí nesse ônibus Leito, sai da rodoviária e vai até Teoflotone. É um ônibus maravilhoso, tem tempo que eu não pego, né? Aí pronto, eu fui para nesse ônibus. Quem estava lá? Itamar Franco, com aquele tupete dele. Gente. Aí eu falei, Itamar, eu nunca encontrei com você, mas eu queria te fazer uma pergunta. Porque eu te mandei uma carta... Quando eu estava dentro da faculdade de odontologia, tinha uns 18 anos de idade, e você abriu um crédito cativo. Aí ele virou para mim, você é aquela menina que o pai morreu assassinado? Eu falei, sou. Falei, não acredito, era ele que tinha lido, você acredita? Não era assessora. Olha para você ver como é diferente um presidente que realmente se envolvia, pegava as cartas. O Itamar era diferente, né? E o principal, olha como que o poder do pensamento, pessoal, nada na vida é impossível. O universo, ele dá aquilo que você deseja. Agora tem que saber querer e, principalmente, a grande receita, acreditar no seu desejo. Senão nunca ele vai acontecer, né, Cláudia? Sim, acreditar é tudo. Você tem que ter fé. Você ter fé remove montanhas, né? A fé remove montanhas. Então, depois eu continuei as escolas, fiz meu pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Apaixonei pela harmonização, fiz vários cursos no exterior, na Universidade de Harvard, e estudei muito. Mas eu só fiz realmente o que tocava o meu coração. A minha maior diversão é minha profissão, Glauco. Que ótimo. Quando eu estou no meu consultório, no Life Center, principalmente, que eu atendo Governador Valadares e atendo São Paulo. Eu amo os 3 lugares que eu atendo. Mas quando eu estou no Life Center, eu não sei por que aquela sala, no andar 13, aquela sala 1302, me remete a algo que eu tô assim, em êxtase quando eu tô ali dentro. Olha, você já bacana. esteve lá, você sabe. E o consultório da Cláudia é super acolhedor, aconchegante. Inclusive, já tem grande uma ninho, obra, né? uma maravilhosa obra do nosso artista Glauco, que para mim é uma das obras mais lindas dele, uma mandala maravilhosa, né, Glauco? Depois eu quero que você... Daqui a pouquinho eu já vou te entrevistar para te contar para ele contar os detalhes de todas as obras dele. Então, esse momento meu, onde eu estou atendendo meu paciente, é um momento de alegria, é um momento de prazer, é um momento que, literalmente, eu estou em contato com o meu divino. É no meu trabalho. E eu acredito que você também, porque nós somos artistas. Nós, artistas, um artista da face, da cavidade oral, um artista do perfil dessa face, que é o Menesguei, e o Glauco, um artista que faz tudo também, perfis. Olha que coisa mais linda que tá aí. Depois ele vai mostrar um quadro lindo dele. E isso é muito importante, pessoal. Esse estado de êxtase que a Cláudia está falando, quando ela está atendendo alguém, quando eu estou pintando, enfim, mas quando ela está... Vamos falar dela. O que é isso, hein? O que isso é importante para a vida? Olha, ela está mergulhada completamente no agora. A vida acontece agora.
não existe passado nem futuro. O que existe é o agora. Então, quando ela está ali, ela desconecta do lado racional da vida, da mente, que é o tempo, e fica conectada com o agora, que é a consciência, que é acima da mente. Então, isso é muito importante e isso abre a plenitude que já está dentro dela e a abundância, e ela é um exemplo vivo disso. Então, quando a gente está mergulhado no agora, quando eu estou inteiro aqui agora, a Cláudia também, quando ela está atendendo também. Então, Sim. O agora, pessoal, é tudo na vida. A vida, ninguém consegue viver no futuro. Quando ele chega, ele é hoje, ele não é mais o futuro, ele é o agora. E ninguém consegue viver no passado também. O passado é apenas uma memória que serve para a gente guardar experiências e tentar eliminar os erros. A vida é feita no agora. A eternidade é em um ponto. Tem a linha da vida e a eternidade, ela vai andando. É um ponto, é o agora também. Então, esse mergulhar no que gosta é mergulhar no agora. E isso abre um canal da plenitude universal que a gente chama. Então, pessoal, olha, preste atenção no seu agora, porque não se projete muito para o futuro, porque tem muita gente que tem muito passado na sua vida presente, isso atrapalha muito. E tem muita gente que tem muito futuro no seu presente, no agora. Isso atrapalha muito mais porque causa ansiedade. E quem tem muito passado no seu agora, no seu presente, causa muita depressão. Então, mergulhe no seu agora, que eu garanto que isso vai ser o grande boom na sua vida. E um exemplo claro disso é a Cláudia e eu. Mas continua, Cláudia. Não, você está falando aí, eu estou arrepiando toda, né? Você sabe que eu arrepio toda, eu estou arrepiando toda e pensando justamente como eu vivo o agora, o momento. A vida é agora, você é feliz agora. É gostoso contar do passado, como a gente contou aqui agora. Eu amo falar do meu passado, porque eu vibro, né? Eu vibro com a Cláudia Starling, eu sou louca por mim, eu já te falei isso. Pra mim, eu sou o ser mais lindo do universo. Mais que mãe, mais que pai, mais que filho, mais do que Glauco, mais qualquer um. Mas o meu amor por eles é incondicional. Mas o meu amor pela Cláudia estará sempre em primeiro lugar. Porque quem habita o meu coração é ele, o divino. Eu sou um ser de luz e um ser divino, assim como você. Dessa forma como eu penso, você também deve pensar. Você aí é o ser mais importante da sua vida. Não existe filho, marido, mulher, pai. Não existe. Existe você com o divino dentro de você, se amando cada dia mais. E o momento, como o Glauco disse, vivendo aquele momento único, exclusivo. É aqui que tá me interessando, é aqui com o Glauco. Eu não quero saber, tô contando porque nós estamos lembrando, né? Quer falar de algum projeto futuro? Vamos falar também, ele vai falar, eu vou falar. Mas o mais gostoso é como o Glauco disse, é o momento, é o agora. E por que isso que a Cláudia está falando é muito importante? Ela pratica duas regras na vida que são extremamente importantes, ela acabou de falar. A primeira é você se amar. Você é o grande, é o amor próprio. Porque essa plenitude é o quê? É o reino dos céus que já está dentro de você. O reino dos céus, ele não está externamente, ele está internamente. Essa divindade, o Jesus Cristo, ele está interno dentro de você. O Jesus recebeu Cristo com 33 anos. Então, todos nós temos um Cristo interior, que é esse reino dos céus. Por isso que esse poder que a Cláudia tem de plenitude, de abundância, de abertura para o universo, é isso que ela fala, ela se ama, ou seja, ela pega o reino dos céus, exala para os clientes, para os amigos, por isso que ela é esse ser querido. E ela está num estado de presença, aonde? Aqui na Terra. Né? Esse estado de presença é a essência da vida, é viver na essência e não viver condicionada pela mente, porque tem muita gente que a mente da gente é uma máquina de pensamentos. Então, tem muita gente que não vive o agora pensando, ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver, tanta coisa. Isso é muito ruim. Então, esse estado de presença, você planejar a sua vida é muito bacana. Agora, não se identifique com o futuro, porque isso vai te atrapalhar no agora e vai atrapalhar o seu estado de presença, que atrapalha
todo o seu desenvolvimento humano. Então, a Cláudia pratica essas duas coisas. Esse estado de presença, que é o que vale, é a divindade brotando de dentro para fora. Você disse tudo, meu amadinho. E eu vou te dizer mais. Você sabe, Glauco, que eu não penso no futuro? Eu vou te confessar uma coisa. Eu tô confessando muita coisa aqui hoje, mas isso é uma realidade minha. A minha cabeça, eu escuto muito paciente, doutor, eu fico com um turbilhão. Eu não tenho turbilhão. Eu não tenho nada. Será que a minha mente, de certa forma, eu só aceito o bem, a bondade? Mas eu não penso muito no futuro. O futuro não me interessa muito não, Glauco. Pois é, você sabe por quê, pessoal? Olha, por que ela está falando isso? Olha, o grande problema da vida não é ter problemas. O ter problemas, essa patologia, inclusive, é até saudável. Na velhice, isso vira vida. Os problemas viram vida. Mas o que é um problema, hein, Cláudio? O que é um problema? Problema não existe, pessoal. Problema deram um nome de problema. É o quê? É uma situação. Problema é uma situação provavelmente desagradável, de porte pequeno, médio ou grande. E que você tem que resolver. E que eu amo. Né? Eu amo os problemas, que eu só consigo crescer com eles. Pois, e tem 3 soluções. Ou você fala assim, olha, eu vou resolver esse problema agora, essa situação. Vai lá e resolve. O segundo ponto, você pensa assim, ai meu Deus, eu não consigo resolver essa situação agora. Então se distancie dela para não atrapalhar o seu agora. Porque é através do agora que você consegue resolver tudo. Não se preocupe com o que, não se ocupe preocupando com quanto você deve. Se ocupe pré com quanto você ganha. Porque você ganhando, você paga o que você deve. A vida, a gratidão é isso, é uma mudança de olhar para o mundo. A vida tem que ser leve. E o que é um problema? Então, é uma situação desagradável de porte pequeno, médio ou grande. É isso que é um problema, que deram o nome de problema. Então, a Cláudia, ela pratica isso. Ela não pensa no futuro, porque o futuro a gente pode pensar, só não pode se identificar. Se identificar, ferrou. Porque daí você vira seu próprio futuro e você só vai ser feliz no futuro e o futuro não existe, então você nunca vai ser feliz. E isso é uma grande tristeza. E isso, pessoal, não é uma coisa, é um treinamento, não é uma coisa tranquila, é uma coisa de treinar. O artista, eu, Cláudia, nós temos mais facilidades porque a gente já aprendeu a se desconectar do lado racional da vida. A gente mergulha num mundo que é impenetrável, é só meu e é só dela. E quando a gente está nesse mundo, o agora, ele impera, e o agora é a sua vida. Agora, você tem que ser feliz agora, independente do que seja. O problema, ele só existe no passado e no futuro. No agora, não tem problema. Agora você não tem problema. Você deve ter no passado ou no futuro, mas agora não. E o sofrimento, que é normal da vida, né, Cláudia? Todo mundo sofre. Mas o que é sofrimento? O que é o sofrimento, meu Deus? O sofrimento é a não aceitação do quê? Do que será? Do agora. Você não queria que a sua vida agora estivesse assim, mas ela está. Então, a aceitação, a morte do pai da Cláudia, é tudo na vida. Você tem que aceitar. A vida é como ela é. Então, o sofrimento também acontece no agora. Você não aceita sua vida agora. E você pulando esse degrau, ou seja, aceitando a sua vida, você você elimina o sofrimento e dá campo para acessar essa abundância e essa plenitude que eu volto a falar. Já existe dentro de mim, da Cláudia, de você, da sua mãe, de todos nós. E o que mais, Cláudia, fala? Continuando, então, mas eu adoro, né? O Glauco tem que dar essas psicoterapeuta. Eu vou dando umas interferências. Ah, eu amo. Então, aí, como você tinha me perguntado da minha vida e tal, fui para a faculdade de odontologia, né, com a minha irmã, conseguimos isso aí através do presidente da República, na época, o crédito educativo. Formei, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, estudei fora do país e tudo. Aí começamos a trabalhar. Eu sempre amando a minha profissão, né? Com o Dr. Eli Starling, que é uma pessoa maravilhosa, que Deus o tenha. E que ele me apresentou um lado místico da vida. E eu me casei com o Flávio, filho dele. E
E fui toda a minha vida é de alegria, Glauco. Mesmo eu te contando esses episódios, né, e tudo, e mais um que eu vou contar agora, a gente vivendo muito feliz. Eu separei, depois casei novamente com uma pessoa maravilhosa, com o Marcos. Mas a minha vida continuava aquela alegria que desde o assassinato do meu pai, qualquer coisa que acontecer na minha, na sua, na do Glauco, nós temos que transmutar essa negatividade em positividade. É isso que eu sempre faço. Fiquei sabendo que a minha irmã tinha sido também assassinada. Essa minha irmãzinha, a única que eu tinha no seu meu irmão, né? Que é filho do meu pai, com a minha babá, por parte de pai, que é uma pessoa maravilhosa também. E aí, sofri muito no dia também, mas consegui, né? Perdoar a pessoa. Consegui também mais uma etapa da minha vida, quer dizer, era minha mãe, minha mãe, meu pai... Minha irmãzinha agora já era eu e minha mãe. Isso, a mãe. A minha irmãzinha e meu pai, né, foram assassinados. Inclusive, eu estou para lançar um projeto, já está praticamente pronto, o projeto Princesa Rivânia. Ela foi assassinada com quantos anos, Cláudia? 33 anos. 33 anos. Inclusive, o meu pai também foi assassinado com 33 anos. Olha as coincidências da vida. A vida é uma grande novela, a vida é um ciclo. Os problemas, as situações vão repetindo. A gente tem que quebrar esse ciclo. E quando a Cláudia fala de viver com alegria, independente do que aconteça, e aconteceram coisas mega pesadas na vida dela. O que ela quer dizer com isso, pessoal? Olha, eu escuto muita gente falar assim, não, a vida ela é pesada e com momentos de felicidade. Pessoal, é o contrário. A vida tem que ser com felicidade, com alguns momentos de tristeza. É justamente o contrário disso. Se você passar a acreditar nisso, você com certeza vai viver igual a Cláudia, com alegria sempre. Agora, o sempre, às vezes, porque a vida, ela quer guerreiro. E para ser guerreiro, tem que entrar na guerra. Sim. Então, tem horas que ela bate com rábia para com a boca, mas isso aí é porque ela quer te fortalecer. Como ela fortaleceu a Cláudia com 2 assassinatos de pai e irmã, que é uma coisa pesada, e a Cláudia hoje é essa pessoa maravilhosa que perdoou, né? Primeiro, o perdão é esquecer a mágoa. Ok? Lembrando. Então é isso, pessoal. A alegria, ela tem que imperar em sua vida e ela acontece dentro do agora, da leveza. A vida tem que ser leve. Assim como você acorda assim como você acorda e enfrenta 24 horas de dia de vida, o que te faz enfrentar 24 horas de vida? Essa é um desejo de quê? De trabalhar, de atender, de comprar uma calça jeans, de ir no teatro, de viajar, de conhecer a Europa. O ser humano é movido a desejo. E essa essência do desejo, Freud provou que era sexual. E que a gente ramifica para vários campos da vida. Tanto para o lado família, pessoal, profissional. Enfim, o ser humano neurótico, que é o normal. Eu, Cláudia e muitas pessoas que estão assistindo a gente. Então, pessoal, essa motivação para a vida, ela é essencial. O ser humano só para de desejar quando ele morre. E o que é depressão? É a morte em vida. A pessoa quer ficar no quarto trancado com a luz apagada, ela não tem desejo, é a falta do desejo, é a falta da abomina, que é um hormônio que o nosso corpo, ou serotonina, agora estou confundido, que o nosso corpo produz mesmo. Então, esse viver no estado de presença é viver com a plenitude aberta, com esse canal aberto, e a alegria, com certeza, impera. Pode ir lá, Cláudia. Mas essa alegria que você está falando aí de gente que não quer sair de casa, essa tristeza... Glauco, você sabe que eu nunca gostei de ficar muito dentro de casa? Eu gosto de ficar... Claro que eu tenho meu momento, que eu tô ali sozinha comigo, na minha caminha de solteira. Gente, eu amo uma caminha de solteira. Porque nessa minha caminha de solteira, só cabe eu e o Divino Espírito Santo de Deus. E a alegria impera, não tem jeito. Não tem ninguém pra encher o nosso saco, né, Madi? Não, meus pacientes falam... Doutora, que alegria é essa que tu tem mais de 10 anos que eu trato com você, 20 anos que eu trato com você, 20 e tantos anos que eu venho no seu consultório e você tá com sempre essa carinha de alegria. Ah, eu já sei, é porque você é livre, você é uma borboleta. Realmente, eu acho que relacionamento dá muito certo quando é de amigo,
de irmão, de parente. Quando você coloca uma pessoa dentro de casa para viver com você e ter que dividir tudo, não é fácil, amadinhos. Não é. Não é impossível. Para quem queira, eu acho que, parabéns. Para quem tem essa paciência. Eu tenho morro de paciência comigo, com você, com todo mundo. Mas se eu posso viver com uma borboleta, só eu e o divino, por que não? Né? Não tem problema. Seremos livres, eternamente livres. Mas então, voltando ao projeto Princesa Rivânia. É um projeto que nós estamos desenvolvendo sem fins lucrativos, que o Glauco, inclusive, vai participar também, para ajudar mulheres que foram violentadas domesticamente. E a minha irmãzinha, uma doutora que morreu nessa situação, vai levar o nome do projeto. O projeto Princesa Rivânia. E é um projeto lindo, um projeto onde nós vamos cuidar dessa mulher, não só externamente, com harmonização facial, mas internamente também, Glauco. Isso é muito importante, é muito importante. Então, isso vai ser um projeto a nível nacional, quiçá a nível mundo, porque eu quero que todas as mulheres que foram violentadas domesticamente recebam o nosso apoio e saiam desse... Na verdade, isso tem que ser quebrado, é um paradigma, né? É um paradigma, A pessoa tá ali naquele vício de apanhar todo dia e é uma lavagem cerebral. Eu converso com algumas, que eu tenho contato com várias, e elas contam isso pra mim. Doutora, esses dias eu fiz um rosto de uma menina, claro, a gente não fala nome, e ela casada, e o marido ligou, falou assim, quanto fica? Aí eu falei o valor, que era um valor bem alto para fazer o rosto dela todo, e ele falou, doutora, eu te sigo há tanto tempo, me vê seu Pix. E fez o Pix, não questionou nada, não pediu nada, e adorou, já me segue, ok. Aí depois que eu acabei de fazer o rosto dela, eu sinto, como você também sente, a gente sente a energia das pessoas. E eu vi que ela ficou muito feliz, ela tinha um buraco no maxilar superior esquerdo, né? E aquele maxilar, aliás, direito, aquele profundo, eu vi que o osso estava quebrado. E eu reconstruí aquele osso. E ela, doutora, emocionou, chorou. Eu falei, pois é, eu tenho feito muito isso em mulheres que foram violentadas domesticamente. Aí ela me falou, começou a chorar. E não parava. Aí eu abracei ela. Eu já sabia que ela era violentada. Olha e quem tinha pagado a harmonização, acabar de pagar a harmonização, foi o marido, que foi o autor da violência. Aí eu conversando com ela, ela falou assim, doutora, mas eu acho ele tão lindo. Você acredita que ele nunca tocou em mim na frente das minhas filhas? Isso não é maravilhoso? Isso não é lindo? Aí eu parei para pensar. Ela se julga culpada ainda. Ela recebe o soco, ele quebra a face dela, ela ainda se julga, ela que provocou, ela que foi culpada daquilo tudo. E a gente foi conversando muita coisa, e hoje eu ajudo sempre, ela tá lá, infelizmente, mas ela continua com ele. Porque para entrar no projeto... Tem uma frase que eu falo sempre, infelizmente ou felizmente, independente de qual seja o seu presente, o seu momento presente, um dia ele vira cotidiano. É o que aconteceu com ela. Sim. Isso já... Ela teve tantas percepções do marido ou do companheiro batendo nela, que isso virou já virou cotidiano, já virou um paradigma na vida dela. Isso é normal. E não é normal, não pode ser normal. Mas... ela está identificada com o mundo da forma, com a mente, né? Com a nossa mente. A mente tem um poder muito grande, né? E a consciência, ela está acima da mente. E Sim. a pessoa consciente, que é um exercício, tá, pessoal? Ela é praticamente empoderada, né? Quando a Cláudia fala que o Divino Espírito Santo está dentro dela, né? Isso é muito bacana, porque Jesus é a prova disso. Quando ele estava na cruz, ele falou assim, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O que ele quis falar com isso? Perdoai eles, porque eles estão inconscientes, eles não Sim. estão na consciência plena. Sim. O que é inconsciência? É um mundo
é o mundo é o mundo conceitual, é o mundo das percepções e dos paradigmas que você criou e que você se viciou neles. Quando você está consciente, você não faz coisas erradas, porque isso é natural da consciência. Então, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, eles estão inconscientes. É isso aí, pessoal, pegando já o lado religioso, trazendo para terapia, né? Sim, e você adquire cada vez mais a consciência em contato com o seu eu interior, com você. Se você não ficar em contato com você a maior parte do tempo, eu me considero, eu estou atendendo, eu estou em contato com o meu eu interior. Eu estou aqui, eu estou em contato com o meu interior, eu estou tentando mostrar para eles, para você, o que é a essência da Cláudia. A nossa essência, amadinhos, tem que estar em primeiro lugar em todos os sentidos, porque a consciência vem. Nessa essência. Ela interliga nessa essência e faz esse boom de alegria, que é opcional. Eu posso ser triste? A Cláudia podia ser depressiva? Podia, se ela optasse por isso. Só que eu optei pela alegria, pela felicidade. Eu quero e vou ser feliz 24 horas por dia. Ah, mas eu não consigo. Eu consigo, porque eu quero. E se você optar e querer, você também vai conseguir. Controle emocional total, a sua mente é sua. Quem habita aqui é o divino. Então, você pode tomar conta, as rédeas da sua consciência, da sua vida. Você pode se dar ao luxo, que é um luxo, ser feliz 24 horas por dia, que isso é um luxo. Não adianta você ter sua Lamborghini, não adianta você ter 300 milhões de imóveis, as 300 milhões de dólares, cada um. Não adianta você estar em Dubai, fake news, não adianta você estar em Nova York, não adianta. Você tem que estar, é um momento aqui, feliz com você. Seja em Dubai, seja o lugar que for. É com a Maria. Não adianta, Maria. Não adianta o João. Você tem que estar feliz. É com você. Quem habita a Cláudia é a Cláudia o divino. Mais nada. Você sendo feliz com você, você não precisa de um companheiro. Eu preciso de um companheiro. Sua companhia é o divino. E você é um ser de luz, um ser especial, que recebeu uma coisa que ninguém é capaz de te dar. Ninguém, a não ser ele. E não tem como ele fazer outra igual você, outra igual você, outra igual o Glauco, outra igual a Cláudia. Por quê? Não tem como. Você vê que pode juntar o dinheiro do universo, de todos os planetas, que não faz um ser como nós. Não conseguiram produzir um ser humano novamente. Então, você tá com o maior tesouro do universo. Pra que você quer 300 milhões de prédios? Se você já tem, por que você quer o diamante maior do mundo? Eu amo diamante, gente. Mas pra que você já é o maior diamante? Ninguém conseguiu fazer igual. Ninguém consegue te comprar. Ninguém consegue o dinheiro que você vale. Eu tenho que ficar rica. Eu tenho que ficar milionária. Gente, você já é rica. Você já é trilhardária. Porque o seu preço ninguém consegue pagar. E por quê, pessoal? Olha, eu vou dar um exemplo bem claro disso para você entender diretamente. Vamos supor que seu aluguel está atrasado, está te preocupando horrores, é um problema, é uma situação desagradável, enfim. Mas vamos supor que você esteja no seu leito de morte agora. Aí você tem direito a um desejo do universo, de Deus. O que você vai pedir? Meu Deus, tomara que faça com que eu pague meu aluguel. Você vai pedir isso para Deus? Para pagar o seu aluguel? Você vai pedir o quê? Vida. E vida você tem. Então, pronto, é isso que a Cláudia está falando. O mal do ser humano é que ele tenta tampar esse vazio interno com coisas externas. As coisas externas, o carro, a casa, o apartamento, a viagem, ela tampa por um momento, mas o vazio volta, porque o vazio interno, ele só consegue ser tampado com coisas internas, ou seja, com essa plenitude, com essa abundância e com essa bondade, esse reino dos céus que já habita o nosso interior. Só basta nós querermos acessá-lo, né? E quando a Cláudia fala
da questão da escolha, que ela escolheu ser feliz, ela escolheu ser alegre. O que é escolha, pessoal? O que é a escolha? Quando você escolhe alguma coisa, não existe escolha sem perda. Você está perdendo outras, isso é normal, né? Mas quando ela escolhe, a escolha, quando é consciente, ela consegue um resultado bem interessante. Quando a escolha ela é inconsciente, quando você está muito conectado, identificado ao mundo da forma, da mesa, do copo, da blusa de marca, a escolha ela não vale tanto, porque ela é fútil, né? No sentido mais amplo da palavra. Então, quando você está vendo o poder da consciência, de ser consciente, de viver pela essência, é viver pela consciência. E isso não se trata de inteligência, viu, pessoal? Isso não é conhecimento, isso é consciência, é diferente. Então, quando a gente acessa a consciência e se desconecta um pouco do lado racional da vida, da mente, dos pensamentos que manipulam a vida, a nossa cabeça é uma condutora de pensamentos. Então, nem tudo que você pensa é o seu pensamento. É uma máquina que fica manipulando pensamentos o tempo todo. Você desconectar e parar de pensar é difícil. Por quê? Até quando você deita para dormir, essa máquina que não para de pensar é a nossa mente, que tem um poder muito grande. E ela está conectada diretamente ao passado e ao futuro. Tanto que a mente, infelizmente, ela tenta tirar os seus problemas. Como que ela tira os seus problemas? Te levando para o passado e para o futuro. Aí você não vive o agora e a sua vida fica infeliz. E isso é muito ruim. Não é, Cláudia? Sim, claro. E a própria sociedade, a própria mídia nos leva, né, Glauco, a colocar o ter em detrimento do ser. Então, as pessoas, eu quero ter. E o dinheiro, ele sobe tanto na cabeça das pessoas que as pessoas esquecem de viver o ser. E quer viver só o ter. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu quero viver os dois ter. Eu quero ter, eu quero ser. Eu tenho alegria, eu tenho prazer. Eu sou alegria, eu sou prazer, eu sou vida. Então, amadinhos e amadinhas do meu coração, eu gosto de chamar todos vocês assim, porque isso é uma das formas que eu mostro o meu amor por vocês. Eu tenho um paciente meu que fala assim: doutora, mas quanto amor! A gente sente o amor, né? Pelas pessoas. Gente, eu pego tudo. A Cláudia, quando fala eu sou o amor, eu sou a alegria. O que é eu sou? É a grande filosofia, tema de vida, filosofia de vida de quem? Saint-Germain. O livro de ouro de Saint-Germain. A teoria do eu sou. Eu sou como você é. Agora acredite no que você é. Acredite e saiba querer. Não adianta você falar assim: oh meu Deus, tomara que o meu marido arrume um emprego. Isso, o que o universo está lendo? Você está mandando dúvida para o universo, ele só vai te dar dúvida. É só você mudar a frase: oh meu Deus, obrigado pelo emprego que meu marido vai arrumar. Você está comunicando o universo. Então você não está mandando dúvida. E o universo, ele vai te dar, oh Deus, ele vai te dar aquilo que você pede. Mas saiba pedir, saiba querer. Quem não sabe pedir, não sabe dar também, pessoal. Então, a humildade é tudo na vida. Então, o ter é muito bacana, mas o ser é o que te vai trazer a felicidade plena e com alguns momentozinhos, às vezes, de tristeza, que é normal. E que pode ser transmutada e que vai servir para o nosso crescimento. A tristeza é importante na vida de todos nós. Eu adoro passar por problemas, mas eu vivo esse problema no máximo 10, 15 minutos, que eu já dou a solução e já ele serve de evolução espiritual também para mim. Porque não adianta você viver uma vida toda perfeitinha. Você não consegue evoluir espiritualmente. Para a gente ter evolução, você tem que passar por problemas. E é super natural isso. Só que tem pessoas que não conseguem enxergar. Ver no problema coisas catastróficas. Eu vejo em problemas só maravilhas. Porque é através dos problemas que eu vou evoluir, né? E vou conseguir também tocar o coração daquele que tá. Porque nós temos, amadinhos e amadinhas, que tocar o coração dos outros. Com não certeza. adianta, se eu não viver o meu dia de hoje sem fazer algo que toque o coração de alguém, Glauco,
eu não passei o meu dia. E vamos supor, eu fico pensando, à noite eu paro, que eu medito todo dia, né? Aí eu penso assim, o que eu fiz hoje que tocou o coração de alguém? Aí eu vejo uma coisa, um pouquinho, outra coisa, um pouquinho, alguma coisa que eu falei com um paciente, uma coisa que eu falei com um amigo, uma amiga, mas aí eu lembro que eu não fiz tanta coisa. Sabe quanto que eu já fiz? Quantas vezes eu fiz isso? Eu moro no hotel, né? Tem 16 anos que eu moro no hotel, no Mercury. Eu desço na portaria e vou conversar com os porteiros e vou tocar o coração deles. Até porque, pessoal, todo mundo é igual. O porteiro, a Cláudia, o doutor, o presidente da República, a rainha. Não tem ninguém melhor é melhor do que ninguém. Não, e os porteiros são maravilhosos. E todo ser humano, nossa, minha faxineira, Gente, eu sou a mesma coisa da minha faxineira. Não tem diferença. Não tem diferença. Não existe. Até porque, pessoal, olha... joia preciosa do mesmo jeito. Com certeza. O seu metro quadrado no mundo, ninguém vai ocupá-lo. Um dia você vai ocupar ele. Você pode demorar muito ou pouco. Então, eu já falei isso para a Cláudia, o grande problema do Brasil, mas do mundo todo, né? Mas o Brasil principalmente, é que aqui as pessoas elas não cooperam com as outras, elas competem com as outras. E isso traz uma energia que não é próspera, que não é bacana, né? Isso não é bacana. Pois é. Então, para finalizar, eu tive essa vida maravilhosa. Estou tendo ainda, que eu não quero pensar no amanhã, eu só estou vivendo o momento, né? Eu sei o que eu já passei, o que eu estou vivendo agora. O futuro, com certeza, vai ser sucesso de alegria também, porque eu já me projetei e sei que isso vai acontecer, né? E a gente acredita, e a fé é tudo, amadinhos. Se acreditou, acabou. É o que vai acontecer. E continuo sendo cada dia mais feliz. E deixo para você algo para tocar o seu coração. Jamais se esqueça que você é um ser de luz. E sendo um ser de luz, você tem toda a capacidade necessária de transformar a sua vida naquilo que deseja, através da ação do Divino Espírito Santo de Deus. E que ele domine a sua mente, seu corpo, sua alma e seu espírito. Assim seja, amém. Gostaram do nosso podcast? Ele não acabou ainda não, ele continua. O podcast Menezguei agora com o Glauco. A gente vai mudar um pouco o roteiro, a gente vai tá falando muito da vida, que tá bem bacana. Sim. E falar de mim te deixa para um outro próximo, daqui a uns 3, 4 podcasts, porque acho que o público está se identificando muito. E quando a Cláudia fala de fé, olha pessoal, a fé, ela anda de mãos dadas com a persistência. Porque toda a vida é feita às vezes, de algumas muralhinhas que você tem que quebrar elas. Se você for fraco, você recua. Aí você não tem persistência. Então, a persistência é muito importante para a vida, né? A persistência e a não procrastinação, né, Cláudia? Sim. Aproveite o tempo. Quando eu falo do tempo, o tempo ele está ligado ao mundo da forma, porque o tempo que existe, o único tempo que existe é agora. Agora, o tempo passado e futuro, ele está linkado ao mundo da forma, à nossa mente. Mas aproveite seu tempo, porque o tempo ele não volta. O tempo vale ouro, porque quando o amanhã, quando ele chega, ele vira hoje. Infelizmente, não existe amanhã. Então, olha, por um minuto, você vê, a Marília Mendonça perdeu a vida com 20 e poucos anos. O tempo, ele resolve tudo, né, Cláudia? Resolve tudo. Mas, infelizmente, um dia, ele te leva embora. E isso é triste, porque eu e a Cláudia, gente, outro ponto de coincidência nossa, a gente adora viver. Eu até brinco, se eu estou esperando um vampiro vir para me morder, para eu ter vida eterna. Pessoal, mas tirando esse lado negativo do vampiro, né? Olha que ia ser uma tentação para mim, porque eu adoro a vida, eu adoro estar presente no estado de presença na vida. Eu acho que a vida é isso, ela é feita desses momentos que viram lembranças, né? E a vida é uma coleção de momentos felizes, com alguns de tristeza, que é uma coisa completamente normal. E esse ser inconsciente, a gente tem que ir trabalhando com ele para cada vez injetar um pouquinho de consciência e para todos nós conseguirmos vivermos da nossa essência.
né? Viver na essência, viver pela essência, porque a vida se torna mais leve, né? Igual eu falei, nenhum problema, nenhuma situação não há mal que sempre dure, não há bem que não se acabe. Não tem esse ditado? E é exatamente isso. E, por pior que seja o seu momento presente, um dia ele vira cotidiano. Amanhã o sol vai brilhar de todo jeito. E o sol tem uma energia muito grande. A Cláudia, ela tem, e eu também, mas ela tem mais, ela tem uma intimidade com o sol. Fala disso, Cláudia. Você me lembrou aqui. Eu, quando criança, vou voltar na minha infância. Antes do meu pai falecer, ele tinha o hábito de colocar eu aqui no pescocinho dele, sabe? Eu ficava com as perninhas aqui, balançando os 2 pezinhos. Aí ele falava assim comigo: Cláudia, nunca se esqueça de 2 coisas na sua vida. Todo dia, se você puder ver o nascer do sol, porque eu sempre dormia com as galinhas. Na roça a gente fala isso, no interior, né? Dormir com as galinhas, dormir cedinho. Dava 6 horas, eu brincava tanto, eu subia em tudo quanto é árvore, eu pegava goiaba, as minhas vizinhas, eu falava, deixa eu roubar a sua goiaba. Na verdade, ela sabia que eu ia roubar a goiaba, mas eu avisava que eu ia roubar a goiaba. Faz de conta que você não tá vendo. Aí eu subia no pé, no muro, do muro, eu subia no pé de goiaba da Dom Maria para pegar aquela goiaba maior, que estava lá na roça, a gente fala grimpa. Grimpa é o galinho mais fininho do pé de goiaba. Aí eu ia lá para aquele... E outra coisa, eu conversava. Eu conversava com um amiguinho meu, espiritual, lá na grimpa desse pé de goiaba. Comendo a goiaba e conversava. Igual a gente conversa no Instagram, aqui no podcast. Porque eu converso muito com os meus seguidores, sabe? Então, da mesma forma que hoje é com os meus seguidores. Mas naquela época eu tinha esse seguidor. Era um ser que eu criei e que ele contactava comigo. E eu contava os meus problemas todos para ele. E escutava os deles também. É interessante como a gente, quando criança, já era uma criança diferenciada. Eu sei que eu sou um ser escolhido, Glauco. E eu acho que você pode ter certeza que você é também. E você que está nos ouvindo também, nos vendo, você também é um ser escolhido, desde que você acredite nisso. E eu estava lá nesse pé, né, de manga, de goiaba, conversando, escutando, analisando e passando também os meus problemas, que na verdade não eram tantos problemas assim, que igual eu falei para você, eu já transmutei essa tristeza toda em alegria, porque você também tem essa capacidade de transformar através da transmutação energética tudo que é negativo em positivo. Pronto, roubei a minha goiaba, fake news, que na verdade não é roubar, conversei, fiz aquela terapia, desci do meu pé de goiaba e fui fazer outras coisas. Então era o dia todo assim, pé de manga, pé de goiaba, tomar banho no rio, o tanto que eu fiquei ruim daquela doencinha lá do como é que chama? Xistosomose. Por quê? Xistosomose. Por quê? Por causa de banho no rio escondido. Eu era rebelde. Mas tudo bem, quase morri. Com essa, sabe? Com os 8 aninhos de idade, fui desenganada praticamente. Mas eu escutava os médicos falando e falei, quem é alguém para me levar? Não vão me levar, eu vou viver mais de 100 anos. Eu penso isso, Glauco, que eu vou viver mais de 100 anos. Eu sinto isso dentro de mim. Com certeza. Que eu vou viver mais de 100 anos. E vou viver feliz. E bem, né? E bem, entendeu? Mas você tem que estar num castelo. Que castelo? Eu já vivo dentro do castelo. Olha que castelo lindo, maravilhoso. Mas você tem isso. Mas não interessa, gente. Se você se achar linda, maravilhosa, não tem ninguém que fala que você é feio. Porque pode até falar, mas você não assimila. Entra aqui e sai aqui. Isso, a sua autoestima, ela tem que ser cultivada todo dia. Eu cuido dela e alimento ela. É por isso que eu falo que a vida tem que ser leve. E a Cláudia, mais uma vez, tocou num ponto interessante da criança, né? Quando ela era criança, ela subia na goiabeira? Na goiabeira, eu esqueci de contar o restante do pai. Já vou contar. Tá. Então, a criança, olha como a vida tem que ser leve. Um exemplo disso é a criança. A criança, ela não faz muito esforço para aprender a andar. Ela apenas anda. Ela cai, ela engatinha. Aí, quando ela vê, ela está andando. Ela não faz tanto esforço para falar. Ela apenas fala. A zebra, ela não fica na selva pensando assim, meu Deus, onde vai ter um leão aqui para me comer?
ela não fica preocupada que se tem leão. Quando ela vê o leão, é o estado de alerta que todos nós temos que ter. Quando ela vê o leão, aí ela sai correndo. Mas ela não fica se preocupando com uma coisa que não aconteceu ainda. A zebra é a lei natural do universo. A vida tem que ser leve e natural. O universo, ele não erra, pessoal. O universo, ele não erra. A zebra não fica assim, meu Deus, vai ter um leão ali, eu não vou lá, vai ter um leão lá. Ela não pensa, ela apenas vai. Quando ela vê, ela corre. Então, a ansiedade, a crise de ansiedade é justamente isso. O que é a ansiedade? É a ânsia pelo que não aconteceu ainda. E você já está morrendo pelo que não aconteceu. Tem muitas pessoas que me procuram que eu percebo assim, meu Deus, a pessoa já tem medo de viver já pensando em morrer. Isso é terrível. E outra coisa, pessoal, muita gente, você sabe, Cláudia, que muita gente fala assim, qual que é o contrário da morte, Cláudia? Vida. Morte é vida, né? Eu amo a morte, porque morte é vida. Dentro da... a Cláudia, ela acha isso no outro patamar. Sim. Mas o contrário da morte, pessoal, é o nascimento. É o contrário da morte. A vida, ela é eterna. A vida não tem contrário. O contrário da morte é o nascimento. A vida é eterna. E essa eternidade, ela acontece no ponto único, que é o agora. Hoje, enfim, é o agora, sempre. É isso aí. Então, eu passeando com meu pai, com os pezinhos aqui, né, sentadinho aqui no pescocinho dele, e ele falava para mim, Claudinha, esse dia o sol estava para nascer, era bem cedinho. Não, sempre que você tiver oportunidade, assista um dos grandes, se não maior espetáculo, porque a lua também, o nascimento da lua é a coisa mais linda, né? Linda, na Terra você vê. Assista, mas o primeiro que acontece, assim, pra gente ver visualmente, é o sol. Então, o sol vai te dar energia para carregar todas as suas células e você vai ser feliz o dia todo. E se você puder ver o pôr desse sol também, você vê, porque você vai sentir aquela energia toda sendo trocada para você viver a noite com energia lunar. Teve oportunidade para assistir a lua, fica uns 10 minutos, 15 minutos assistindo a nossa amada lua no céu, que você vai adquirir energia também para passar a noite. Aí, em Tabirinha, nessa época ele me falando, eu tinha o quê? Uns 5 anos, 6 aninhos, não tinha luz, as ruas eram... Os postes, às vezes, não funcionavam, aqueles postes de madeira. E a gente não via, às vezes, não tinha o caminho. Às vezes, você não sabe onde que você ia, ainda mais eu, criança. Aí ele falava, toda vez que você não consegue enxergar nada, tá tudo muito escuro, olha pro céu, procura a lua. Se você vê a lua, pode seguir o rastro que ela vai fazer de luz, o caminho de luz dela, que vai dar certinho, você vai se encontrar. Olha para você ver. É uma coisa profunda que, às vezes, você vê uma pessoa igual meu pai falar, uma pessoa que não teve estudos, grandes estudos, mas que foi uma experiência de vida que ele passou para mim e eu sigo e guardo isso até hoje. Todo dia eu quero sentir, eu me conecto totalmente com o sol e eu me conecto totalmente com a lua. E isso me traz uma alegria, uma felicidade. E energeticamente falando, eu fico totalmente energizada pela lua e pelo sol. Isso é tão verdade que é um exemplo claro disso, tanto que a luz é importante, o sol, os países que têm mais índice de suicídio é os que têm menos luz durante o dia, ou seja, tem países, não sei se é Suécia, enfim, que tem 3 horas de sol por dia. É só noite praticamente. Então a escuridão, ela gera tudo que é muito preto, pessoal, ou é muito branco. Tem um filme de um cara que luta com urso, que eu esqueci o nome do filme, famoso, ganhou um Oscar. O filme é bacana, mas ele é cansativo. E todo filme que é tudo muito escuro, sempre que não tem muita cor, é cansativo. Porque, na verdade, o preto e o branco, falando agora um pouquinho de arte, o preto e o branco não são considerados cores. O branco é luz. O branco é luz, sabia? Sim. E o preto é a mistura de todas as cores. Não é uma cor única, né? A única cor preta que é real é a cor da tinta da lula. É o preto puro. É natural, é natural de um animal.
Então, tudo que é natural é válido. A vida tem que ser leve e natural, que as coisas acontecem conforme o que você plantou. Não adianta você querer plantar arroz e querer colher feijão. Isso não existe, né? Sim. E muita gente me fala assim, Cláudia, Glauco, eu quero mudar minha vida, eu tô cansado. Eu falo, então você tem que morrer, nascer de novo, porque ninguém muda de vida. Infelizmente, a gente muda a condição da nossa vida. E a condição da nossa vida é uma coisa racional. É mudar o nosso psique, é mudar a nossa visão, a nossa gratidão. O que significa agradecer? A Cláudia sabe disso. A graça desce. Isso é agradecer e é a coisa que o universo mais ama. Porque a gratidão é tudo na vida, é a única coisa que a gente leva desse planeta aqui. É a gratidão do outro naturalmente, não é o dar já pensando em receber, porque aí já não é gratidão. Entendeu? Você agradecer alguma coisa que você teve é ótimo, mas isso é educação. Você rezar, oh meu Deus, obrigado, isso também é oração. A gratidão é você mudar o seu campo de visão, igual a Cláudia. Em vez dela pensar nas coisas ruins que aconteceram na vida dela, ela pensa nas coisas boas que vão acontecer e estão acontecendo. Em vez de você pensar na sua doença, pensa na cura, que é muito mais saudável, né? Então é isso, a vida tem que ser leve e a vida, ela realmente é um presente. Por isso que o momento agora chama presente, porque é um presente que o universo está te dando para você manipular Sim. todos os dias. É isso. Mas a questão do sol também, Glauco, que eu tô lembrando aqui do que meu pai falava e que eu pratico até hoje, que vai servir para você também, é um exercício muito gostoso. De início pode até assustar, que assusta a primeira vez quando você faz. Eu não, porque eu faço desde criança. Olhar fixamente para o sol. O sol tá lá, olha, fixa. É difícil até você fixar o olhar no sol. Eu faço isso desde criança. Aí pode ter algum oftalmologista que fala assim, nossa, mas você está ensinando, você é uma doutora, ensinando uma coisa. Para mim, não foi errado, porque eu não tenho problema de visão. Estou com 52 anos de idade, mais de meio século. Hoje, gente, eu tenho um orgulho, um prazer, uma alegria, né, de falar que eu tenho 52 anos, que vocês não têm ideia, viu? Eu amo a minha idade. Outra coincidência minha e da Cláudia. Ambos são 52 anos. Apesar, com cara de 30, com boné 25, viu, pessoal? Mas eu cuido dele, né, amadinhos? Deixa com o rostinho lindo, maravilhoso. Mas então, Glauco, fixar o olhar no sol, fixar, sentir aquela energia, vibrar naquela sintonia, energizar as suas células. Faça tudo isso, todo dia isso, para você ver como muda a sua vida. Não é só olhar para o sol assim, fixar o olhar no sol. Eu faço isso todo dia, não sei quando está nublado. Como o Glauco disse, imagina as pessoas que os países é só 3 horas de sol e está trabalhando 8 horas por dia. Talvez no momento que você está trabalhando, você nem viu o sol, né? É terrível, e saber que esse astro-rei nos dá essa alegria, né? Ai, nossa, essa explosão de felicidade. É muito bom, é muito surreal. Bom. Pessoal, então agora está chegando no finalmente, né, Cláudia? E no próximo Menesguei vão ter 2 convidados aqui, mas vão ser bem bacanas. Estamos escolhendo a dedo. Hoje, realmente, a gente quis falar um pouco da gente. Sim. E acabamos falando da vida, que é interessante, porque daí serve para todo mundo, né, Cláudia? Claro. Mas, a gente vai ter vários encontros, eu e a Cláudia, aqui ainda, vários. E eu tenho certeza que a gente deseja o melhor da vida para você que está nos assistindo. Sim, quem sabe no próximo vai ser você aqui conosco. Ok, pessoal, muito obrigado. Grande beijo. E beijo até no coração de todos. O próximo Menesguei. Isso aí. Com Deus.